Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, seja com você e com a sua família. Estamos muito felizes por Deus nos conceder esse privilégio de mais uma semana podermos estar aqui fazendo esse vídeo, apresentando aqui a nossa lição do mês de maio até o mês de julho. E hoje nós iremos estar falando sobre essa temática aqui, ó. Por que a igreja deve ser disciplinadora? Por que a igreja deve ser disciplinadora? Nós vamos estar abordando essa temática aqui nessa lição, tá bom? Vocês estão vendo que eu estou trazendo a lição para vocês na sexta-feira. Então vocês vão ter hoje, sábado, domingo, segunda, terça-feira para estar estudando aí todas essas matérias, toda essa lição, e eu quero pedir aos irmãos que se empenhem mesmo, se esforce mesmo, que eu tenho certeza que Deus vai recompensá-los. Amém? Dito isso, eu quero iniciar aqui a nossa lição. Vocês vão perceber que a nossa lição ela vai iniciar com a leitura base. E a leitura base é Mateus capítulo 18, do versículo 15 até o versículo 17. Eu já vou adiantar para vocês que lá no final da nossa lição, nós vamos voltar para esse capítulo e esses versículos aqui de Mateus, tá bom? Só que um detalhe, quando nós retornarmos para esse texto, a gente vai fazer o acréscimo dos versículos, o versículo 18, o versículo 19 e o versículo 20, tá bom? É só para você já ter entendimento de como a gente vai se comportar aqui na nossa lição, tá bom? Quando chegar lá no final, vocês vão perceber que a gente retornou, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, essa é a leitura do texto bíblico e vamos lá, então, começar aqui lendo essa introdução. Tá, outro detalhe aqui, que eu já estava esquecendo, um detalhezinho muito importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que a minha tradução aqui é NVI. Conseguiram ver aqui, ó? A tradução é NVI. Vocês viram que ela é diferente aí. Vocês vão ver que ela é diferente quando você pegar a sua Bíblia para ler. Se porventura você não estiver utilizando a NVI, vai ser a tradução um pouco diferente. Para aqueles que não sabem o que é NVI, né? É a nova versão internacional. Tá bom? Então a NVI é a nova versão internacional. Isso aqui é só a título mesmo de conhecimento, só para vocês terem ideia de qual tradução que eu tenho, qual versão que eu estou utilizando, tá bom? Vamos lá para a introdução. Vamos ler aqui a introdução. Na lição de hoje vamos abordar um assunto pouco falado nas igrejas, mas que não deve ser entendido como menos importante, pois ela tem uma função dupla. Então, já de cara, nós já entendemos uma coisa, que a disciplina ela tem uma função dupla. Qual seria? A disciplina tem o poder, em primeiro lugar, de restaurar o indivíduo que por ela passa, como também, em segundo lugar, trazer temor aos outros irmãos da igreja. Com isso, vamos entender melhor
essa matéria tão preciosa para nós. Então, essa introdução que eu fiz ficou até bonitinha, né? A introdução. Então, vamos lá, vamos começar. Vocês vão perceber que eu vou começar a introdução, eu vou começar a lição, nós vamos começar a lição, melhor dizendo, de uma maneira que parece que não tem nada a ver com a lição. Veja bem, eu faço uma pergunta assim, ó. Vocês sabem me dizer, vocês podem me dizer, deixa eu mudar aqui, que acho que podem fica melhor, né? Vocês podem me dizer alguma marca da igreja na época de Martinho Lutero? Ou seja, na época da Reforma, faltou um acento aqui, né? Na época da Reforma, vocês podem me dizer alguma marca da igreja na época de Martinho Lutero? Ou seja, na época da Reforma? É uma pergunta só, tá bom? Eu só coloquei de novo aqui, ó, ou seja, na época da Reforma, porque talvez as pessoas se confundem por causa que eu coloquei Martinho Lutero aqui, tá bom? Então é simplesmente só, é a mesma pergunta, é só mesmo para desenvolver melhor a pergunta aí para o pessoal. Deixa o pessoal responderem, deixa eles falarem, aí você vai vir com a sua resposta. A resposta aqui, ó. A igreja da Reforma, a igreja na época de Martinho Lutero, a igreja da Reforma possuía três grandes marcas. Três grandes marcas. Quais seriam essas três grandes marcas? A primeira grande marca da Reforma era a questão deles serem protestantes. O que seria essa questão aqui protestante? Eu tenho certeza que todos vocês já sabem, né? Mas não custa nada eu estar revisando para você. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Mas não custa nada estar revisando aqui para vocês. Vocês sabem muito bem que a Igreja Católica mergulhou em um mar de sincretismo, mergulhou em um mar de heresia. Com isso, os grandes homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, começou a não concordar com aquilo que a Igreja Católica estava apregoando, né? E isso por vários anos, vários séculos, isso foi crescendo, essa indignação no coração desses homens. Esses homens são chamados de pré-reformadores. Até que então aparece um homem chamado Martinho Lutero, que vai afixar nas portas de uma igreja católica lá na Alemanha, numa cidade chamada Wittenberg, lá na Alemanha, ele vai afixar nessa porta lá as 95 teses, certo? Então, a partir desse grande marco, os padres, a maioria deles eram padres, começaram então a deixar a Igreja Católica, e quando eles deixaram a Igreja Católica, eles começaram a protestar contra ela, protestar contra os seus ensinamentos, protestar contra as suas ideias, protestar contra aquilo que eles estavam aplicando, que era antibíblico. Tudo aquilo que a Igreja Católica fazia que não era de acordo com a Bíblia, o que os protestantes faziam? Protestavam. Então, uma grande marca da Igreja na época da Reforma, lá na época de Martinho Lutero, de João Calvino, de Martin Bucer, né? Esses homens que foram os grandes reformadores, eles eram grandes protestantes, eles protestavam a Igreja Católica, tá bom? Pessoal, se você não tiver domínio do que eu estou falando aqui, não há necessidade de você fazer essa explanação que eu estou fazendo. Eu estou fazendo essa explanação para vocês, a título de conhecimento, para ampliar o conhecimento de vocês. Mas você pode muito bem na hora da lição falar assim, pessoal, a Igreja da Reforma possuía três grandes marcas. Primeiro, a primeira grande marca que eles tinham é que eles eram protestantes. Eles protestavam contra tudo aquilo que a Igreja Católica pregava que era antibíblico. Então eles protestavam a Igreja Católica. Segundo lugar, você viu aí como é que
não precisa explanar, principalmente se você não tem domínio do assunto. Eu já falei, se você não tiver domínio do assunto e for tentar explicar, os irmãos da igreja, e qualquer pessoa, qualquer plateia, qualquer público que você tiver, eles vão descobrir na hora, O domínio do tema é que traz a segurança e todo mundo percebe, tá bom? Então, se vocês não tiverem domínio, vai rapidinho, igual eu fiz aqui para vocês, ok? Então, em primeiro lugar, a primeira marca da igreja protestante, lá na época de Martim Lutero, de João Calvino, você vai falar que eles eram protestantes, eles protestavam contra a igreja católica. Segundo lugar, a segunda marca que a igreja na época da Reforma, lá no comecinho, lá em 1500, eles tinham, era a base das 5 solas. O que seria essas 5 solas? Seria um lema que os reformadores criaram. Lógico que essas 5 solas não era bem definida naquela época. Eles não chegavam assim, gente, nesse momento eu vou pregar as 5 solas. Não, eles não tinham isso. Essa ideia das 5 solas, ela foi desenvolvida séculos depois, tá bom? Mas mesmo sem ter sistematizado as 5 solas, eles já pregavam as 5 solas. O que seria as 5 solas? A sola fide, que é somente pela fé, sola Christus, que é somente Cristo, sola Scriptura, que é somente as Escrituras, sola gratia, somente a graça, e sola Deo Gloria, que é somente pela glória de Deus. Então, essa era os 5 temas, os 5 lemas, os 5 pontos que eles substanciavam a sua pregação. Se a pregação de uma pessoa não tivesse contendo que a salvação é somente pela fé, que a salvação era somente pela graça, que a salvação era somente por Cristo, e que a regra de fé maior era as Escrituras, e que tudo que nós fazemos é para a glória, eles logo retiravam de campo, né? Não aceitavam. Então eles eram fiéis a esses lemas, tá bom? As 5 solas. Que depois, mais futuramente, quem sabe não, né? Vamos fazer isso no próximo mês, né? Já estou dando a ideia aqui para nós, né, Hudson? Já pegarmos aí as 5 solas. Então nós vamos aprender na terça-feira sobre as 5 solas. A gente faz a primeira terça-feira fazendo uma pequena exposição do que seria essas 5 solas e já falarmos sobre a fé. Na outra terça-feira sobre Cristo e tal. Vai ser muito bom. Já tem aí a nossa próxima lição, tá bom? Beleza. E em terceiro lugar, em último lugar, a igreja na época de Martim Lutero, na época de João Calvino, na época da Reforma, eles eram uma igreja disciplinadora. Então veja que a característica de uma igreja disciplinadora, ela não é para nós. Melhor dizendo, ela não teve início há pouco tempo em nós. Ela já é uma característica lá de Cristo, que nós já lemos um texto falando sobre isso, já é uma característica lá nos reformadores e que também tem que ser uma característica nossa, ok? Dito isso, vocês perceberam que isso aqui foi uma introdução e essa introdução ela é muito boa, que ela nos deu aqui um tanto de informação, né? Informações. Nós conseguimos extrair aqui um monte de informações, né? Talvez vocês que estão aqui, líderes, talvez nem sabiam, né, dessas informações e graças a Deus deu tudo certo, ok? Então vamos lá. Segundo lugar, segunda pergunta, vocês vão fazer a pergunta para eles. Olha a pergunta aqui, ó. O que é uma disciplina bíblica? O que é uma disciplina bíblica? Então, deixa o pessoal responder, deixa eles falarem, deixa eles indagarem, né? E você vai vir com a sua resposta. Olha a resposta aqui. Vocês vão perceber aqui, ó, que essa resposta é do reverendo Augusto Nicodemos, tá bom?
é do reverendo Augusto Nicodemos. Então, vamos ver o que ele responde nessa pergunta aqui. O que é uma disciplina bíblica? A disciplina bíblica é o exercício realizado pela igreja de manter-se pura e ajudar os membros e as pessoas que estão nelas agregadas a andar de maneira adequada diante de Deus. É um processo que envolve exortação, pastorado, advertência e até mesmo a medida mais severa, que é a exclusão. Então veja que a disciplina ela é fundamental para manter-se a igreja pura e ajudar os membros que nela estão agregados. Agora veja bem, já de cara nós já entendemos uma coisa aqui. Já de cara nós entendemos uma coisa aqui, que a disciplina bíblica ela é algo dado por Deus, mas ela não é um processo onde a pessoa que está sendo disciplinada está sozinha. Conseguiram entender? Anote isso aí, por favor. Anote isso aí. A disciplina bíblica, ela deve ser realizada. Se eu estiver falando rápido, você pausa aí e escreve, tá bom? A disciplina bíblica, ela deve ser realizada para que a igreja se mantenha pura e para a ajuda daqueles que estão sendo disciplinados. Então, seja, a disciplina é para ajudar aquela pessoa e também manter-se a igreja pura, ok? Agora veja bem, é aqui que eu quero que vocês anotem, tá bom? A disciplina é um processo onde, anote isso aí por favor, a disciplina é um processo onde o disciplinado não está sozinho. Vou repetir. A disciplina é um processo onde o disciplinado, né, a pessoa que está sendo disciplinada, a pessoa que cometeu um erro, o pastor foi lá e corrigiu ela. Esse ato de corrigir é a disciplina. Agora veja bem, essa disciplina não é um processo onde essa pessoa, o disciplinado, vai estar sozinho. Não. É um processo que envolve o quê? Exortação, pastorado, né? A igreja tem que estar acompanhando. O pastor tem que estar acompanhando. Então a disciplina bíblica é algo para manter a igreja pura, é algo para ajudar a pessoa, é algo que a pessoa não está passando sozinha, não vai passar sozinha. Tem que ter um acompanhamento. Que seria muito fácil para mim, né? Ah, Hadson pecou. Vem cá, Hadson, você está disciplinado, você vai fazer isso, olha, está errado e tudo mais. E largar de mão, nunca mais vê-lo, nunca mais conversar. Não, tem que haver um processo, oração, busca a Deus, clamando a Deus, pedindo Deus, ensinando ele, biblicamente falando, trazendo para ele o que ele está fazendo de acordo com as Escrituras, o que ele deve fazer, né? Mostrar para ele o erro dele biblicamente, ou seja, tem um processo ali, tem um processo. A disciplina em si, ela não é tão eficaz quando você só disciplina e pronto, acabou. Você tem que disciplinar, mostrar o erro, mostrar o caminho para ele percorrer, as escrituras para ele ser restaurado, ok? Então essa aqui é a resposta da número 2. Número 3. Qual é o alvo da disciplina? O alvo da disciplina é expulsar os malfeitores? Ou o alvo da disciplina é recuperar as pessoas? Já acabamos de responder na pergunta anterior, né? Olha a resposta aí. A igreja procura ajudar uma pessoa teimosa e obstinada a enxergar o seu próprio erro e se arrepender e voltar aos caminhos de Deus. Então a disciplina ela não é criada para expulsar as pessoas, ela é criada para ajudar as pessoas. Aquelas pessoas obstinadas, teimosas, rebeldes, elas se mudarem, elas ter uma mudança. Porque se elas não mudarem, elas vão sofrer. Além delas sofrer, elas vão trazer constrangimento para a igreja, né?
Então tem que haver essa disciplina para ajudar essa pessoa, para recuperar essa pessoa. Não é para expulsar os malfeitores. É bem verdade que se essa pessoa não quer se converter do seu mau caminho, do seu pecado, infelizmente, pode-se chegar então à exclusão. Pode-se chegar à exclusão do rol de membros, tá bom? Essa questão de exclusão é tão difícil que as pessoas estão sendo excluídas pelos seus pecados e elas estão recorrendo à justiça, né, por danos morais. Infelizmente, né, é uma coisa que tem sido real e verdadeiro aí nos nossos dias. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quarto lugar, o que você entende de Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 6? Aí você vai fazer a leitura com o pessoal. Antes de você fazer essa pergunta aqui, vocês vão falar assim, pessoal, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6? Aí vocês vão fazer a leitura, que é assim, ó. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Aí você vai perguntar para eles, aí vem a pergunta. O que vocês entendem de Hebreus 12, 5 a 6? Você faz a leitura com eles, deixa eles responderem, aí você vai vir com essa resposta. Ó, nesses dois versículos, nós podemos aprender algumas coisas. O que vamos aprender aqui? Primeiro lugar, o que esses dois versículos nos ensinam? Em primeiro lugar, a disciplina de Deus tem que ser vista como algo que nos anima. Que coisa chique, né? Olha para você ver, verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirige como filhos? Então veja que a disciplina, não despreze a disciplina do Senhor. Então veja que a disciplina, ela não pode ser vista como algo destrutivo, horrível, algo que nos entristece, que nos angustia. Não, tem que ser algo animoso, que nos anima, que nos traz alegria. Ah, pastor, mas a disciplina de Deus dói. A disciplina de Deus é doído, a mão de Deus é pesada. É verdade. Não estou discordando de você. Pelo contrário, eu concordo com você. Mas a disciplina tem que ser visto como algo que nos anima, que nos alegra. Por que deve ser visto como algo que nos alegra? Aqui, ó. A disciplina, o castigo, se Deus me disciplina, é porque eu sou seu filho. Conseguiram ver? Olha o verso 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. E é por isso que eu tenho que ver a disciplina, eu tenho que enxergar a disciplina como algo animoso. Porque se Deus está me disciplinando, é porque, em primeiro lugar, Ele me ama, porque eu sou seu filho, porque Ele me ama e porque eu sou seu filho, como diz o texto lá. Conseguiram entender? Conseguiram entender? Deixa eu só grifar aqui, para ficar mais fácil para vocês. A disciplina tem que ser vista como algo que nos anima. Se Deus me disciplina, é porque eu sou seu filho. E em terceiro lugar, Deus é disciplinador. Né? Esse texto me mostra que Deus é um Deus disciplinador. Diferente daquilo que o mundo tem pintado aí, né? Aquilo que o mundo tem pregado. Ah, que Deus é um Deus bondoso e tudo mais. Não, Deus é um Deus disciplinador. Se fazermos coisas erradas, se cometermos pecados, Ele vai nos disciplinar sim. Ele vai nos disciplinar sim. Deixa eu colocar um pouquinho mais de luz aqui. Ele vai disciplinar sim, porque Ele é um Deus disciplinador. Agora veja bem que eu fiz uma pequena observação aqui. Uma pequena observação. Biblicamente falando, a disciplina não é uma obra somente de Deus. A disciplina não é uma obra somente de Deus, mas a igreja também recebeu esta incumbência.
A igreja também recebeu esta incumbência. Qual é a incumbência que a igreja recebeu? De ser disciplinadora, tá bom? Então, quando Deus me disciplina, eu tenho que estar feliz, eu tenho que animar, saber que eu sou filho, saber que eu sou que Ele me ama, que Deus é um Deus disciplinador, mas que essa disciplina que Ele aplica em nós também é função da igreja disciplinar, tá bom? Então veja que agora nós vamos aprender sobre a disciplina propriamente dita. Nós vamos agora aprender como se deve fazer, aplicar a disciplina na prática. Falamos até então sobre os efeitos da disciplina, o conceito de disciplina, a disciplina na pessoa bendita do nosso Deus, do nosso Cristo. Agora nós já aprendemos que a disciplina é também uma função da igreja. Veja que nós fizemos aqui tudo no campo das ideias, tudo no campo teórico. Agora nós vamos estar fazendo a aplicação dessa disciplina. Como essa disciplina deve ser exercida, deve ser aplicada, deve ser realizada, ok? Vocês vão perceber aqui logo de cara que a disciplina ela tem 3 fases. A primeira fase é chamada de fase individual. Está conseguindo ver aí? Está conseguindo ver? Deixa eu grifar aqui. Essa primeira fase é a chamada fase individual. A segunda fase é chamada de fase testemunhal. E a terceira e última fase é chamada de fase final. Você lembra lá no comecinho que eu disse para vocês que iria acrescentar mais 3 versículos? Olha aqui, ó. Olha o acréscimo aqui, ó. Olha o acréscimo aqui. Versículo 18, nós não lemos o versículo 18, 19 e 20, que é sobre a aprovação. Nós vamos estar fazendo aqui a exposição e você vai entender o que seria essa aprovação. Então veja que a disciplina ela passa por 3 fases. A primeira fase é chamada de fase individual. O que seria então essa fase individual? Vamos ler? O texto diz assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, vá e a só com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Então, por isso que eu identifiquei ele como fase individual, porque é só você e a pessoa. É só você e a pessoa que pecou contra você. Tá vendo? Então, por isso que é individual. Você chega lá com amor, com carinho, com respeito, sempre na paz, sempre orando, pedindo Deus direção, pedindo o Senhor que lhe guie, lhe conduza, que você não possa falar nada de si mesmo. Vai com um coração totalmente humilde, desprovido de qualquer arma, desprovido de qualquer julgamento ou de preconceito. Desprova disso tudo, certo? Desprova disso tudo e vá com um coração humilde, amoroso diante de Deus, tá bom? Aí você vai diante do seu irmão, conversa com ele. Se ele te ouvir, legal, pronto, resolvido, ganhaste um amigo, ganhaste um irmão e assim demonstra a maturidade sua, maturidade da pessoa que errou contra você. Ok? Um detalhezinho importante que vale a pena ressaltar é que se teu irmão pecar contra você, quem é que vai lá resolver? É você, né? É você. Não é o seu irmão não, é você vai lá e já resolve. É só um detalhezinho aqui pertinente que a gente encontra aqui nessa exposição. Versículo 16, tá azul, tá vendo? Segunda fase é a fase testemunhal. Mas se ele não ouvir, você foi lá com o coração humilde, quebrantado, com amor, falou com ele e ele não te ouviu, né? Ele não te ouviu. Leva consigo mais 1 ou 2, né, pessoas,
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É por isso que eu chamei de fase testemunhal, porque você vai levar consigo pessoas que vai testemunhar que você tentou resolver, que você foi com amor, que você foi com humildade, que você foi com carinho, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mas que infelizmente, a pessoa não te deu ouvido. Pelo contrário, essa pessoa está levantando mal falso contra você, está levantando mau testemunho contra você. Então, você vai ter a sua presença do seu lado, 2 ou 3 pessoas que vão afirmar ou confirmar aquilo que você tentou resolver. Aqui vale também trazer uma dica para os irmãos. Não leve consigo seu pai, né? Não leve consigo a sua esposa, a sua mãe. Leve consigo uma pessoa neutra, uma pessoa que talvez você não tenha tanta amizade. Leve consigo um obreiro, né? Uma pessoa diligente, uma pessoa que idônea, uma pessoa abençoada da igreja, um obreiro, né? Algum irmão que seja neutro nessa situação. Que não seja um seu amigo, né? Que não seja um amigo íntimo, que não seja um parente, porque pode ser que seja tendencioso a sua parte, né? Então, leve consigo pessoas neutras. Essa é a fase testemunhal. Fase final se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Terceira fase, então, você vai estar levando ao seu pastor, o seu pastor vai estar conduzindo a pessoa, conversando a pessoa. Se a pessoa não resolver, não se consertar, continuar no pecado, continuar da mesma forma que está, no nosso caso aqui, na nossa igreja, a gente leva para os conselheiros. Por que eu estou falando na nossa igreja? E vale a pena você anotar isso aí que eu vou te dizer. Por que eu falo aqui da igreja? Porque existem igrejas que têm isso diferenciado. Por exemplo, existe igreja que eles não têm conselheiros. O pastor manda, pronto, acabou. É chamado de episcopal. Existem outras igrejas que têm o modelo de governo deles congregacional. Eles levam para toda a igreja, literal mesmo. Faz uma reunião de membros num sábado à tarde, num sábado à noite, convoca todos os irmãos, ou domingo de manhã, convoca todos os irmãos e ali apresenta o irmão que pecou e lá decidem se vão ou não expulsar aquele irmão, ou se vão dar outra chance para aquele irmão, né? Essas igrejas são chamadas de congregacionais. Existem as igrejas presbiterianas, que não estou falando da igreja presbiteriana, mas igrejas que têm presbíteros, né? Que o governo delas é através de presbíteros, né? Então ele leva para os presbíteros acabam decidindo se dá mais uma chance, se expulsa da igreja, tá? E no nosso caso, aqui na nossa igreja, são os conselheiros, que seria quase igual aos presbíteros, mas no nosso caso aqui são conselheiros. Nós levamos aos conselheiros e apresentamos o caso, o que está acontecendo, e então decidimos se damos mais uma chance ou se disciplinamos com mais rigor ou exclusão, tá bom? Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Vocês perceberam que em nenhum momento eu deixei a Bíblia de lado? Só mostrando aqui, primeira fase, fase testemunhal, fase final, foi tudo através das Escrituras? É assim que Jesus nos ensina. É assim que nós devemos nos comportar diante da disciplina a alguém. Aí vocês vão ler o verso 18, 19 e 20, que é para mostrar para vocês que essa disciplina aqui, o 15, 16, 17, primeira fase, segunda fase, terceira fase,
ela é confirmada por Deus, não é uma invenção humana. O próprio Deus concorda com isso que nós estamos falando. Veja bem, veja bem. Antes de explicar essa parte aqui do 18, essa parte aqui, ó, trate como pagão e publicano, é exclusão, viu? É só que talvez alguém possa, não entender. É aqui, ó, trate-o como pagão ou publicano. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo assim, ó, não considere ele como irmão, não considere ele como cristão, considere ele como gentil, tá bom? Então, quando você vê isso aqui, estava falando sobre isso, ok? Aí nós temos o 18, o 19 e o 20, que é confirmando, olha aqui, ó. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Veja bem, eu reuni com os meus conselheiros, e Hudson, nós estamos usando a figura de Hudson aqui, e Hudson cometeu um pecado e tudo, está irredutível, não quer se consertar. Então eu chamo os conselheiros e falo assim, conselheiros, o que a gente vai fazer? Segundo a Bíblia, nós podemos fazer isso e isso e isso. Vocês concordam? Concordamos, pastor. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo? Ok, está todo mundo de acordo. Está todo mundo de acordo? Está ligado? Está ligado? Está ligado. Então lá nos céus também está de acordo. Lá nos céus também está ligado. Não, nós não concordamos. Então, lá no céu também não há concordância. Lá no céu também está desligado. Conseguiram entender? Conseguiram compreender aí? O verso 19. Também te digo, pois, que se dois de vocês concordarem na terra do mesmo assunto, sobre qualquer pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. A mesma coisa, no mesmo intuito de disciplina. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, o que é isso? É a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Deus está aprovando quando a igreja disciplina. Então, a disciplina não é algo somente exclusivo de Deus. A igreja também deve praticar. A igreja também deve praticar, inclusive Deus aprova. Então veja que a disciplina, para finalizar, é importante para tratar a pessoa. A pessoa disciplinou, o disciplinado, ele pecou, aplica a disciplina nele, isso vai ajudar ele. Não pode ser sozinho. Eu não posso deixar ele de lado, eu tenho que acompanhar ele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que ensinar as escrituras para ele. Então isso vai ajudar ele, vai recuperar ele. Segundo lugar, vai trazer exemplo para a igreja. Quando algum irmão estiver diante de um pecado, ele vai falar assim, eu não vou cometer não, senão o pastor vai me disciplinar, a igreja vai me disciplinar. Então eu não vou cometer. Viu? É um exemplo. Já é serve de limitador, né? De um limite para as pessoas. Então nós conseguimos cuidar da pessoa, nós conseguimos trazer exemplo para a igreja, mantém-se a igreja pura. A igreja se torna exemplo, em terceiro lugar, a igreja se torna exemplo para o mundo lá fora. E em quarto e último lugar, é da vontade de Deus que a igreja assim pratique, assim a igreja exerça, é da vontade de Deus, ok? Queridos, finalizamos aqui a nossa lição. Mais uma vez eu digo para vocês que eu estou aí disponível, se vocês precisarem de qualquer coisa, é só mandar aí uma mensagem aqui mesmo no grupo, certo? Aqui mesmo no grupo, e a gente vai estar desenrolando aí melhor. Faça anotações, risque tudo que você tem que riscar. Tudo que eu falei aqui de complemento, risque, tá bom? Se você não tiver tendo domínio de alguns assuntos que eu adentrei, não fale. Fale um pouquinho mais rápido, tá bom? Ou então, melhor, busque mais, aprenda mais, leia mais sobre o assunto para você ter um compêndio aí de conhecimento maior. E assim nós vamos seguindo aí a nossa vida. Pessoal, Deus abençoe, que a graça de Deus seja sobre vocês. Deixa eu orar por vocês, né? Deixa eu orar. Senhor,
Eu, em primeiro lugar, te peço perdão do meu pecado, das minhas fraquezas, e peço, Senhor Deus, que abençoe os meus irmãos, a vida de Ratson, a vida de Magela, a vida de Beth, a minha vida. Ó Deus, nós que somos líderes dessas células, Deus nos abençoe, Pai, nos capacite, nos dê, Deus, ó Pai amado, força e conhecimento para aplicar, ó Deus, cada uma dessas lições, cada uma desse ensinamento, de maneira, Deus, que no final o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, assim pedimos para a glória do Senhor. Amém e amém. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de pedir vocês que essa semana, ainda hoje, vocês entrassem em contato com o pessoal e vamos, a partir da próxima terça, liberar os lanches, viu? Então, já liberar pelo menos um café e um biscoito, já para não ficar sem graça, porque acaba a célula e vai todo mundo embora, é muito chato. Então a gente toma um cafezinho ali do mesmo jeito que está, da maneira que está sentado, continue sentado, né? Com um biscoitinho, um cafezinho, vai ser bem bom, ok? Deus abençoe vocês, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!